no versículo 7, capítulo 7, versículo 7, a bondade de Deus. Quantos se encontraram? Quantos se encontraram? Pedi, dar-se-vos-á, buscai e a encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus darás bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós, porque esta é a lei e os profetas. Diga aleluia. Curva a sua cabeça comigo. O momento mais importante da igreja é quando oramos, a palavra e a oração. Pai, aqui nós estamos encurvados para Ti, e reconhecendo a Sua infinita misericórdia, infinita bondade, Senhor, e amarre agora todos os espíritos das trevas que lutam contra nós, que sejam aniquilados pelo poder do Seu sangue, e que todo o poder das trevas bata em retirada na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, e desfaça toda obra contrária, toda seta mandada e paga, e anulamos pelo poder que existe em seu sangue. E agora libera os teus santos anjos ao nosso respeito, nesta noite, o poder da tua palavra, que fale com cada um de nós, em nome de Jesus, Senhor. Limpa a nossa mente, o nosso coração, para receber a tua palavra, e o seu nome ser glorificado. Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor, queridos. Podem sentar. A Bíblia nos mostra sobre a bondade de Deus sobre as nossas vidas, mas no meio evangélico, no nosso meio, nós temos que agir. Olha para o irmão e diga assim: ação. Todas as vezes que Jesus se apresentava a alguém, porque este alguém foi até ele, ação. Só tem uma passagem na Bíblia que Jesus foi até ele, o endemoniado gadareno. Jesus foi até ele na cidade de Gadá. O restante da Bíblia Sagrada, as pessoas iam até Jesus. As pessoas iam até a sinagoga para escutar a palavra de Deus. Elas viam sinais e maravilhas por Jesus. E este mesmo Jesus é o mesmo ressurreto hoje, é o mesmo ontem e hoje e para todo sempre. Eu gostaria que você olhasse dentro dos olhos desse irmão e falasse para ele: você acredita nisto? Sim ou não? Diga glória. E Jesus está dizendo agora, depois que ele fala sobre não julgueis para não ser julgados, e ele fala não dê aos cães as coisas santas, ele vai sobre a bondade de Deus. E ele fala no versículo de número 7, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. 3 situações. Nós entendemos que quando nós pedimos alguma coisa, nós começamos na carne através da oração. Diga aleluia. Ninguém nunca começa a oração em espírito. Todas as orações, quando começamos a falar com o Senhor, começamos na carne. Sim ou não? A carne é aonde pede, e o Senhor promete nos dar.
segundo o seu projeto, segundo a sua vontade. Aquilo que pedimos segundo a sua vontade, acontece. Diga glória. Então tudo começa na carne, na oração. Quando você pede, o Senhor promete dar-se-vos-á. Ele fala, o buscai e a encontrareis, agora representa a alma. Diga, o buscar na alma. E este buscar, nós encontramos. Buscai e encontrareis. Quando fala batei e abrir-se-vos-á, aqui fala no Espírito. Você só pode bater diante da presença de Deus quando você está em Espírito através das orações. A Bíblia nos revela que estas três coisas, pedir, buscai e batei. Eu quero perguntar para você nesta noite, gostaria que você perguntasse para quem está ao teu lado, você tem pedido a Deus alguma coisa? Talvez muitos só tenham pedido. É só a carne, eu quero, eu preciso, eu quero, Senhor, eu quero pedir, e Ele promete dar, diga glória, mas tem algo além para você fazer, agora é buscar a Ele. O buscar a Deus requer tempo, o buscar a Deus requer a morte da carne para o crescimento do Espírito. Toda pessoa que quer ser usada por Deus, todos nós aqui temos que morrer para a carne. Quando você morre para a carne, então você encontra, diga aleluia. Você busca e encontra, você busca sempre na oração e você o encontra, diga glória. E ele fala agora ao que bate se abre, perseverança. Esse bater já não é nem na carne e nem na alma, mas é no Espírito. Esse bater é perseverança, é acreditar, ainda que você peça hoje nada acontece, você clama hoje não vem nada, você busca nada encontra, você bate ainda não se abre, mas você permanece a bater na porta dele, diga aleluia. E no bater algo se abre para nós, porque Ele é a geração de Davi, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Se você acredita, diga glória a Deus. Eu creio. Preste atenção na profundidade que Deus está mandando te dizer nesta noite. Muitas pessoas só sabem em oração pedir, não sabem buscar, não sabem bater. A Bíblia é clara quando fala no versículo 8 ainda, Jesus falando, porque aquele que vai pedir, ele recebe. Aquele que pede, recebe. O que busca, ele encontra. E aquele que bate, se abre. O Senhor está dizendo claramente para todos nós aqui nesta noite, que tem muitas coisas que nós temos que perseverar em oração. Diga glória. Diga assim, o primeiro nível de oração. Abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos 12. Versículo 5. Este é o nível de oração em conjunto, onde todos estão pedindo, estão buscando, estão batendo juntos. Diga, oração em conjunto tem poder. Oração em conjunto se transforma em um clamor diante de Deus. Atos Apóstolos 12:5, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que significa contínua? Sempre. A igreja não desanimava, a igreja não recuava, a igreja não desanimava, mas buscava, batia, buscava e pedia, e o Senhor atendeu.
A Bíblia fala, no versículo ainda 12, capítulo 12, versículo de número 7, e eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. Uma luz aonde? Na prisão. Uma luz no meio das trevas, porque prisão é lugar de trevas, e a prisão veio uma luz quando a igreja orava. A Bíblia diz no versículo 7, e que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando a Pedro no lado, e despertando falou para Pedro: levanta-te depressa. E caíram das mãos as cadeias, e caíram das mãos de Pedro as algemas, e as portas se abriram para Pedro. E Pedro, achando que estava tendo uma visão: estou passando pelas portas, Senhor, oh que maravilha, estou sendo solto, estou liberto, e achando que era uma visão. E quando ele olha para o lado direito, esquerdo, à frente e atrás, está livre, por causa da oração da igreja contínua, sem cessar, sem parar. Diga glória a Deus. Por isso que você não pode desanimar. Nós não andamos o que estamos vendo, andamos pela fé, e só pode ser pela fé se buscar a Deus. Tudo que acontece aqui já aconteceu lá em cima. Tudo que nós pedimos aqui acontece depois, foi por causa da oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia: manhã, no hora do meio-dia e à tarde. A oração de Daniel chegou ao trono de Deus. Diga aleluia. Mas a resposta demorou 21 dias. Por quê? Porque a oração de Daniel chegou no primeiro segundo nos ouvidos do Deus Todo-Poderoso. Só que quando o Senhor libera os anjos para vir abençoar e liberar as portas ali para Daniel, havia principados e potestades nos ares. Príncipe da Pérsia, muitos demônios, legiões no campo espiritual, travaram a oração da resposta de Deus chegar até Daniel. Olha para o irmãozinho e diga assim: a oração chegou rápido, mas na hora de receber demorou 21 dias. Mas diga para o irmão assim: mas chegou. Pode ter a legião do inferno que for, pode ter capeta do diabo que for, pode ter a legião que for contra a tua vida, maior está conosco do que estão lá fora com eles. As palmas para o Senhor, diga glória a Deus. Preste atenção que estou dizendo a você: maior está conosco. Fala para o irmão assim: maior está conosco. E a Bíblia fala que este primeiro nível de oração foi uma oração em conjunto. Uma oração em conjunto fez que no dia de Pentecoste o Espírito Santo veio sobre eles. A Bíblia fala que o lugar que eles estavam tremeu da presença de Deus. Uma oração conjunto tem muito em seus efeitos. A Bíblia nos revela que Pedro agora é liberto, e quando ele chega na casa e bate na porta, vem uma menina chamada Rode. Vamos lá? Atos Apóstolos 12, 13, batendo Pedro a porta. Pedro bateu o quê? A porta. Batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de alegria, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Nem eles que oraram acreditaram. Aleluia. Tem muita gente que ora pedindo alguma coisa, quando, não acredito. Pô, você não acredita no Deus que você serve, irmão? A Bíblia fala claramente, no versículo 13, do 14, e conhecendo a voz de Pedro, ela voltou para dentro, não abriu para Pedro, estava à porta. No versículo 15, e disseram: estás fora de ti, menina. Mas ela afirmava que assim era, que Pedro estava lá. É o seu anjo.
mas Pedro perseverava em bater. Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes com a mão para que se calasse, contou como o Senhor o tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor. Olha para o irmão e diga assim: você não sabe o poder que Deus te deu. O poder de orar. A Bíblia diz que Deus não matou o povo todo no deserto de uma vez só, por causa da oração de Moisés. Porque o homem que sabe orar, presta atenção nisso, o homem e a mulher que sabe orar, fala para o irmão, muda o braço do Deus Todo-Poderoso para o meu e para o teu favor. Diga glória a Deus. Se você acredita, bata as palmas mais uma, diga glória a Deus. A igreja orou, nem acreditou que Pedro estava livre. Tem hora que você não acredita nem na sua oração que você faz. Quando alguma coisa abre para mim, eu não tenho surpresa, porque eu sei que Deus tem poder para abrir e tem poder para fechar. Mas se Ele quer abrir, Ele abre, sim ou não? O que o Senhor quer de nós? Que possamos nos humilhar na Sua presença, se arrepender dos pecados, das iniquidades. E quando nós arrependemos das nossas iniquidades, nossos pecados, o Senhor se agrada, porque o arrependimento o Senhor recebe. A Bíblia nos fala que este primeiro nível de oração em conjunto com a igreja, Pedro foi liberto da prisão. Aqui o nível foi tão forte que Pedro está batendo na porta. Abre a porta, gente, eu estou aqui. Ninguém acreditando que ele estava ali, e ele continua batendo na porta. Mas antes dele bater na porta, a igreja pediu, a igreja buscou, e a igreja recebeu. As palmas para o Senhor. Voltando agora para Gênesis capítulo 32. A segundo tipo de oração, Gênesis 32, esta oração é sozinha, sozinho, eu e Deus. Diga assim, você e Deus, mais ninguém. Abra comigo Gênesis 32, 22, e levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Versículo 23, e tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. 24, Jacó, porém, ficou só. Tem coisa na sua vida que é só você e Deus, mais ninguém. Jacó, porém, ficou só, ele orou a noite toda. Jesus também orou a noite toda. Teve oração com os discípulos, mas teve a oração só. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. Esse varão era um anjo. Significa lutou, é porque realmente lutou em oração. Perseverou, pediu, buscou e recebeu. Salvou toda a sua família por causa desta oração sozinha. A Bíblia nos fala que Esaú vinha para matar Jacó. O encontro era para a morte, e ele estava tremendo de medo de morrer. Ele não queria morrer, Jacó não queria morrer, mas o seu irmão
iria matá-lo. A Bíblia nos fala que se este homem não ora ali, Jacó, o seu irmão iria matá-lo. Literalmente ia morrer naquele dia. Mas fala para o irmão que está ao lado: o homem que sabe orar, ele muda o braço do Deus Todo-Poderoso ao seu favor. Bata as palmas para o Senhor. Jacó está lutando com o anjo do Senhor e falou: só te largo, anjo, quando você me abençoar. É por isso que os judeus não comem a carne da parte traseira do boi até hoje, porque arrancou um pedaço da carne da perna de Jacó, da parte do nervo. Os judeus não comem hoje. Eu morei em Nanuque e lá tinham judeus que compravam no freezer na época, e a carne deles era dianteira e tinha que ser batida e tirado todo o sangue. Tinha que ser a cor desse branco aqui, ó, a carne, porque eles não comem a parte traseira e só comem a dianteira sem uma gota de sangue. Aí é exportado para eles, porque eles acreditam neste texto que Jacó, o anjo puxou e cortou essa parte traseira da sua perna, e até hoje eles não comem por causa disso aí. Diga aleluia. Eu não sabia disso, irmão. Sabia? Agora a Bíblia fala que perdeu um pedaço da perna, da coxa, mas ele recebeu o que pediu. Isso representa para nós que, ainda que custe alguma coisa para nós, o Senhor vai nos atender. Diga aleluia. Bata as palmas para o Senhor. Oração. 2 tipos de oração. Agora quero voltar para Mateus 7. Existem alguns níveis para a oração: de pedir, oração de petição. E aqui tem dezenas de irmãos, centenas, que fazem uma relação todo dia para o Senhor do que querem. Sim ou não? Sim ou não? Fazem uma relação: Senhor, eu quero assim, assado, Senhor, eu preciso disso, Senhor. E aquela oração que não sai só na petição. Ah, meu irmão, sim, é válido, é uma oração, diga glória. O Senhor está ouvindo você pedir, diga glória. Mas a oração não pode ficar só na petição. A oração também tem que ser intercessória. Fala para o irmão: interceder pelos outros. Eu estou lá em casa, tal, aí eu penso no Márcio. Aquela vez à noite eu pensei no Márcio. Estavam os irmãos orando em conjunto, o Senhor falou: Márcio, aí tinha o outro Márcio sargento, falou: esse-me aqui. Eu falei: não é você não, o Senhor está falando que é outro. Esse aqui, ó. Naquele exato momento que nós estamos levantando um clamor para Ele, Deus livrou a cabeça dele de ser decepada no carro. É verdade ou é mentira o que eu estou dizendo? No exato momento que o Espírito Santo comunica comigo e fala: filho, ora para o Márcio, e levantamos um clamor junto com a igreja, ele não perdeu o pescoço por causa do Senhor. Não há coincidência. Naquele momento que nós estávamos intercedendo por aquele mesmo horário, ele estava batendo o carro. E só não morreu porque o irmão dirigindo e estava com a cabeça encurvada, era ou não era? E passou algo que cortou tudo, não foi? Foi um poste? O que foi? O carro da polícia. Bateu no carro da polícia na época, não foi? Aí a peça veio. Como ele estava deitado assim no banco, ele é muito compridão, né? Então esticou assim. A peça passou aonde qualquer um de nós poderia estar com o pescoço normal, ia perder o pescoço. Mas não tem coincidência, Márcio, porque Deus falou: Márcio, naquela hora. Irmão, Deus não é Deus de coincidência, é Deus que opera e já. Bata as palmas para Ele, diga glória a Deus. Era para ter dado a cambalhota e agora dizendo glória a Deus. Você vê o poder da oração intercessória quando Deus manda. A oração não é só petição, ela tem que interceder pelos outros.
E que mais que a oração tem que ser? Pedir, interceder, a oração de agradecimento. Oh Senhor, obrigado pelo meu dia. Senhor, obrigado porque o Senhor é meu Deus. Senhor, muito obrigado por ter tirado o marca-passo do meu peito. O Senhor, muito obrigado, o Senhor é Deus. Obrigado por não ter morrido na sala de cirurgia. Obrigado, Senhor, intercedo, eu agradeço. Obrigado porque este país ainda nós não estamos numa guerra e não estamos passando fome. Obrigado, Senhor, lembra dele. E pare de murmurar. Para de reclamar. E agradeça quem Ele é na sua vida. Nós não estamos na Venezuela, não estamos comendo rato, não estamos comendo cachorro. Para de reclamar da vida, hein? Interceda por essa nação. Ore sem cessar. Oração de agradecimento. Márcio colocou muito bem. Outro tipo de oração, qual é, irmão? Me ajude aí, estou esquecido hoje. Agradecimento, petição, intercessória. Que mais? Oração de batalha espiritual. Guerra. Irmãos, tem hora que nós começamos a guerrear em oração, eu sozinho às vezes começo a guerrear, eu sinto cansaço físico. Batalha. Oração, guerra, Senhor, envia o fogo com os teus anjos, queima os demônios, queima a legião que está nos perturbando, queima espírito que está trancando almas, é o que eu mais tenho orado esses dias, tranca a rua de almas, da finança, e começamos a guerrear em oração, a oração de guerra, porque não temos que lutar não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Essa guerra contra Israel é espiritual, irmão. É mais espiritual do que física. Porque o ódio chega a babar de ódio dos judeus. Porque aonde a luz chega, as trevas incomodam. O inferno incomoda. Isto é real. Nós não podemos tirar o mérito do povo judeu que é escolhido por Deus. Como nós somos. Vocês vão ver como é que esta guerra vai afetar a Europa. E já está afetando já. Como a guerra é real. Temos que repreender todos os dias. Irmãos, temos que repreender também no Brasil o que está acontecendo. É uma guerra espiritual. Satanás, quando incorpora, ele fala na boca dele, eu vou botar fogo em tudo, eu vou quebrar, eu vou fazer. Eles falam isso. O que está acontecendo agora, teve uma manifestação em setembro do ano passado, tudo que está acontecendo no Brasil hoje, o demônio falou na boca dele, eu vou fazer, dando gargalhada. Eu falei, mas está repreendido, não vai não. O homem de branco está permitido para trabalhar com o povo. E é verdade. Sério isso. Oração é, que mais? Espera aí, petição, agradecimento, de guerra, adoração. A oração também é uma forma de você cultuar o Senhor através dos cânticos de adoração para Ele, não para exibir para ninguém, só para Ele. Lá no seu quarto você não é estrela, irmão. Você no seu quarto adora aquele que está acima das estrelas, no terceiro céu, Rei dos reis e Senhor dos senhores. A adoração toca o coração de Deus. E Deus opera muitas curas, muitos milagres, libertação e salvação. Quando você louva Ele, toca o coração de alguém. O louvor toca o coração de Deus para operação de maravilhas. Crê nisto? Porque tem crente que é igual Tomé, tem que ver para crer. Eu não, já creio antes de ver. Que mais a oração é? Já falei intercessão, gente.
Que mais? Me ajudem, você tem que me ajudar, gente. São 7. Não. Arrependimento. A oração que fala: Senhor, eu arrependo do que eu já fiz, que eu posso estar fazendo alguma coisa não tem te agradado, Senhor. Uma oração, quando você se arrepende, você toca o coração de Deus ao teu favor. Arrependimento. Que mais, pastor? Me ajuda aí. Já preguei tantas vezes isso aqui, rapaz, essa mensagem em cima disso. Qual outra oração mais, irmão? Hã? Esqueceram? De gratidão já falamos, já não falamos? De agradecimento a Deus, já falamos. Qual é a outra? Não. Não. Fugiu aqui agora também. Vamos parar até aí, diga a glória. Agora eu pergunto a você está fazendo isso todos os dias? Uma vez na semana? Uma vez no mês? Está errado. Jesus, quando orava, muitas vezes ficava a noite inteira em oração. Irmãos, a noite inteira de oração não é fácil. Mas quando você pede, busca, quando você bate, você quer continuar. Porque a oração no Espírito é a oração mais completa, que você não ora com a sua voz, você ora muitas vezes em línguas. Você ora em mistério no pensamento com Deus. Você não fala. É a oração que você está face a face com o Senhor. Esta é a oração mais completa, mas requer de todos nós, diga meu irmão, requer de todos nós tempo. Amém? Quando você pede, começa na carne aqui na oração, primeiro nível da oração, você entra e começa a orar, sim ou não? Quantos começam a orar? Faz assim com a mão. Mas para você chegar no segundo nível aqui, é a alma. Você passa pelo processo da carne. Mas esse processo é tão difícil de sair dele para entrar na alma, que aqui passa tudo que for pensamento para te tirar da oração. Exemplo, eu começo a orar aqui agora, eu sinto um cheiro de hambúrguer passando ali. Muitos levantam onde estão e vão fazer um sanduíche primeiro, para depois continuar a oração, mas quebrou o processo. Porque aqui é onde a carne tem que morrer, para conseguir chegar na alma, nos sentimentos. E quando você chega nesse nível aqui da oração, a sua vontade é de continuar seguindo para o Espírito, mas muitas vezes a carne vem, o telefone toca, o cachorro chega, o vizinho aparece e você dá meia volta e para tudo de novo. Vai atender o telefone, vai atender o vizinho, a sua comunhão foi embora, você tem que começar tudo de novo, aí vai lá, vou tentar novamente, Senhor, e tal, você está tentando, e tal, está chegando na alma, você não quer mais sair daqui, as vozes começam a passar, você ouve o cachorro à distância latindo, mas você quer prosseguir. Aonde muitos param e falam, tá bom por hoje, Deus não me escutou mesmo? Começa tudo de novo. Mas quando você chega nesse nível e fala, eu quero continuar, talvez mais meia hora ou 40 minutos, eu quero continuar, eu quero buscar, eu quero fazer, eu quero te buscar, Senhor, eu quero... E aí os pensamentos começam a fugir todos, e agora você sente face a face o Senhor aqui. Oração no Espírito. Fala, meu irmão, essa é a mais difícil de todas. Quando você desliga da carne, desliga da alma e vai para o Espírito, é a mais difícil. Neste nível aqui, você mal pensa, Deus já revela.
Neste nível você imaginou, entregou o recado, cumpriu, porque é Deus purinho falando. Intimidade. Nesta intimidade você não quer mais carne, quer só espírito. Não tem vontade da carne ali. Mas diga para o irmão, requer tempo. Aleluia. Quantos aqui já foram algum dia para o médico? Faz assim com as mãos. Não é só eu não, né? E ficou esperando meia hora o médico. A irmã Neuza esperou até 5 horas uma vez, misericórdia. Irmão Nel chegou um dia à tarde para um aí, tem o flotone atender ele, foi atender ele em quase madrugada. Meu pai ficou 6 horas esperando o sujeito. Falou, eu ia embora, não aguentava não. 6 horas, espera no homem, mais meia hora. Não espera em Deus. Espera 2, 3 horas para o médico te atender, mas não espera nem 10 minutos do Senhor. Isto é realidade. Sabe qual é o problema? Quando eu e você começamos a orar, queremos resposta de Deus já. E o Deus que nós servimos pode ser já, mas tem que estar testando nosso limite também. Eu quero ver se Ele vai me buscar só porque Ele é aquilo que Ele quer, ou Ele me ama. A oração significa, eu oro porque eu te amo, Senhor. Não é para petição somente. É porque sem oração eu não sobrevivo na obra espiritual. Aleluia. Por isso tem ministérios acabando, pastores se entregando, pastores caindo em iniquidades e pecados. Por quê? Porque não oram mais. Onde o diabo mais ataca é em cima desse altar. Aonde você toca, onde você louva, onde você prega, e tudo que você prega vem contra você depois. Então, se você não tiver a vida com o Senhor, você não aguenta. Deixa eu falar um segredo para vocês aqui, que já ouvi de um homem de Deus, e também o Espírito Santo me confirmou sobre isso. O diabo sempre vai nos atacar, não é antes dos cultos. Marque isso. Depois do culto. A maioria dos homens de Deus que caíram em pecado, em iniquidades, não foram antes do culto, foram depois dos cultos. Satanás está com as unhas afiadas, esperando eu sair daquela porta ali, para ele armar uma jogada para me destruir. Quando eu venho, ele pode até me atacar, mas ele me ataca muito mais quando eu saio daqui. E sabe por quê? Para ele falar assim, você é um mentiroso, que você pregou, você não vive. Você é um mentiroso, você está pregando lá, e lá fora nós provamos que você não é aquilo. Um dos maiores pregadores de todos os tempos, chamado Jim Swaggart. Quantos já ouviram falar nele? Maiores pregadores de todos os tempos. Ainda é um homem ungido. Uma certa feita foi pregar na Argentina. Presta atenção nisso que é importante para nós, correção para nós. Aí ele viu lotado o ginásio na Argentina. Aí ele falou com o secretário dele, ou a secretária, não sei. Ele falou assim, quantas pessoas tem aí dentro? Aí ele falou, não sei, acho que umas 50 mil, aproximadamente. E ele falou, essa multidão lá de fora. Aí a pessoa falou, também, é mais ou menos igual o que está lá dentro. Ele falou, hoje Deus depende do meu ministério para pregar no mundo inteiro. Ele falou e esqueceu. E saiu da cruzada. 2 semanas mais tarde, ele cai em adultério com a própria secretária da igreja. Porque ele errou quando ele saiu do templo. Quando ele saiu da cruzada. É onde nós somos mais atacados.
Todos que pregam. Talvez estou pregando hoje para pastores e pregadores que estão sentindo isso. O problema é quando saímos da igreja, não quando entramos nela. Aleluia. Todo mundo oração para chegar na igreja, vamos orar, temos que chegar, mas quando sai, vamos comer uma pizza, fazer festa. Esqueceu que mexeu com as trevas. Por isso que o evangelho está uma vergonha. Por isso que crentes estão escandalizando. Líderes escandalizando. Por quê? Porque não tem mais espírito, tem só carne. Enquanto tiver só carne, não temos nada a dar ao povo, só espiritual. Se nós não tivermos o espiritual, a igreja não tem funcionalidade para nós. Então Deus quer nos usar, diga glória a Deus. Siga esses conselhos desta palavra que eu falei hoje com vocês. Quantos querem ter mais ânimo? Ué, vocês não têm não? Mais. Continue perseverando na oração. Olha para o irmão e diga assim, jejuns. Está difícil hoje, mas eu consegui, aleluia. Tem dia que é difícil jejuar, irmão. Tem dia que a carne não quer jejuar, e o Espírito fala, você precisa, Deus fala assim comigo, você precisa, Senhor, a carne, eu preciso consagrar, mas hoje estou com vontade de comer de manhã. Um dia eu acordei pela manhã, entreguei o jejum mais cedo, Senhor, desculpa. Tinha um empregado, eu falei, frita 2 ovos para mim. E quando eu terminei de comer, eu falei, eu devia ter jejuado até mais tarde, Senhor, perdoa-me. Mas a carne está fraca, precisa alimentar. Mas não alimenta o espírito. Tem que se esforçar. Já contei para vocês, estava 2 dias na água em consagração e comecei a pegar água com gás para despistar o estômago. Que a água comum não dava mais efeito. Falei, então pega uma água com gás para despistar o estômago. Como se tivesse comido algum hambúrguer. Tomei água com gás. 2 dias na água. Aí eu fui para o monte orar ali em cima. Naquela época não tinha aquelas casas, aqueles apartamentos, não tinha nada ali. Comecei a orar. Eu não sei qual filho das trevas que fez o churrasco daquele dia. Passou o cheiro de filé mignon no meu nariz. Falei, Senhor, eu vou entregar agora, Senhor. No segundo dia, ia vencer no outro dia, 48 horas. Meio-dia do outro dia seguinte. Aí eram umas 8, 9 e pouco, 10 horas, eu não sei. Estava lá, quando eu senti o cheiro, falei, Senhor, eu vou em casa agora, pedir perdão ao Senhor e entregar o meu jejum. Já fiz 1 dia e meio, O Espírito Santo falou assim, esforça-te, mais um pouco. Foi a pior noite da minha vida. A vontade de ir na geladeira era tão grande. Eu falei, mas é para o Senhor, eu fiz meu compromisso, que era 2 dias para o Senhor, é difícil. Tem gente que aguenta 40, tudo bem, mas eu não aguento. Não faça nunca por muito esforço, faça aquilo que você aguenta, sim ou não? Quem tem diabetes tem que tomar cuidado, não pode ficar muito tempo também, entendeu? Você tem que vigiar, sim ou não, irmãos? Mas na época eu era garoto ainda, mais novo, então eu podia ficar um pouco mais. E ali, quando eu entreguei, no outro dia, eu consegui virar a noite para o estômago, para um lado e para o outro, só assim.